Eu quero ministrar nessa noite, queridos, sobre vasos de barro. E claro que todo mundo aqui sabe o que é vaso de barro, mas talvez você não sabe o que significava naquela época um vaso de barro. Eu já tenho falado assim incansavelmente em todas as ministrações minhas, que se você pegar um texto e tirar do contexto, você vai fazer uma besteira por pretexto. A palavra de Deus, você precisa entender um contexto, você precisa pôr um pano de fundo. Todo dia eu vejo pessoa falando tanta besteira, igual hoje, até perdi tempo de falar com uma pessoa no inbox, falando umas bobagens lá, umas aplicações tão ridículas. Eu falei, mais ridículo sou eu que estou respondendo. Então, queridos, as pessoas pegam qualquer coisa e fazem qualquer bobagem. Só para vocês lembrarem, o diabo usou a Bíblia para confundir Jesus, não confundiu. Mas a ideia dele era essa. Ele citou vários textos da Bíblia para Jesus. Citou texto por pretexto. Então, queridos, quanto mais as pessoas perguntam, pastor, mas como é que eu vou entender o contexto? Primeira coisa, você vai leia comentários, hoje tem a fonte tão rica, você vai ler livros que falam sobre a Bíblia, de introdução bíblica, você vai ver de comentários bíblicos, tem tantos panorama bíblico, tem muitos livros que vão te ajudar. Bíblias hoje, muitos têm um contexto, então é importante. Muitas Bíblias, quando você vai ler um livro, antes de começar o livro, a primeira página ali, Coríntios, Efésios, fala o que estava acontecendo naquela época, por que Paulo escreveu aquilo. Então a gente tem muita informação, basta a gente querer um pouquinho para você entender melhor a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, a Bíblia tem muitas metáforas. Aí já não é Bíblia, é português, né? Uma metáfora é uma história, alguma coisa que você usa para explicar uma outra que está um pouco mais difícil. Então Jesus usou muito metáforas, ele falou sobre parábolas, que é mais ou menos a mesma coisa. Então as metáforas é para você entender sobre um objeto, uma situação, um tempo, alguma coisa para você entender melhor o que Deus queria dizer. E algumas coisas que Jesus diz naquela cultura, para aquelas pessoas ficaram muito claras, para a gente não. Por exemplo, imagine você vai pregar lá no Amazonas, você vai pregar lá para os índios, nunca ouviram a Bíblia. Aí você vai falar, olha, Jesus quer limpar seu coração, e tem uma música cristã que a gente cantava nas igrejas, tem nada contra a música não, é muito bonita. A música dizia, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Linda a música. Alvo mais que a neve. Essa música é linda. Agora imagina, você vai chegar no Amazonas e vai contar, olha, o seu coração vai ficar mais alvo que a neve. Para o índio. Primeiro que eu nunca viu neve, não sabe nem o que é alvo. Então o que você tem que falar, olha, seu coração vai ficar mais limpo que a farinha de mandioca. O índio vai entender isso. Então, ou seja, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Existem coisas que você vai falar para uma cultura, está muito claro, outras não. Outras não. A gente aqui, neve também, a gente vê hoje, porque tem tanto filme, tanta coisa, mas há tempos atrás era um pouco mais difícil. Então, queridos, Jesus, quando ele fala sobre esse vaso, ele compara a nossa vida, os cristãos como vaso, tinha um propósito sobre isso. Vamos ler o texto? Eu vou ler dois textos aqui, 2 Coríntios 4, 5 e 9. Está aqui o texto? Então, a gente lê aqui, de 5 a 9. Porque não nos pregamos a nós mesmos, é Paulo escrevendo. Paulo falou mais ou menos essa mensagem a Romanos, falou aos Coríntios, os profetas do Velho Testamento usaram muito esse contexto, essa metáfora. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro. Qual tesouro? Qual tesouro? Cristo, a luz do Senhor, a palavra dele, a revelação dele. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, o mais importante não é o vaso, é o que o vaso contém. Nós somos vaso, e se você olhar para o livro de Gênesis, você vai ver que Deus fez o homem do pó da terra. Até nesse aspecto, o vaso, ele não é eterno, ele vai desgastando, até o vento vai desgastando, é água e muitas coisas, outras coisas mais. Ele quebra, etc. Ou seja, esse vaso ele desgasta, mas essa palavra não.
O que Paulo está dando ênfase, a nossa ênfase não é em nós, no vaso. Nós somos o vaso. Mas nós não estamos pregando sobre o vaso. Nós estamos pregando sobre o que contém o vaso. Mas isso precisa ter um vaso para guardar. Entenderam? Está parecendo discurso da Dilma, não, né? Então, estou feliz, graças a Deus. Eu fico preocupado. O dia que aparecer, vocês me mandam mensagem. Então, sou atribulado, mas não angustiado. Em tudo somos atribulados, o vaso, né? Mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Deixa esse texto lá, por favor. Guarde isso aqui. Talvez é dentro disso que Deus está falando com você. Você pode até estar passando por tribulação, mas a angústia não vai tomar conta do seu coração. Você vai aprender a descansar em Deus, amém? Ele diz mais lá, você pode estar perplexo, mas o desânimo não estará sobre a sua vida. Eu disse uma coisa aqui na quinta-feira, e vou repetir hoje aqui em nome de Jesus. Nós, que somos vasos de barro, frágeis, podemos quebrar, mas se temos um bom conteúdo, o desânimo não pode nos abater. Vou falar uma coisa, se você achar que eu estou querendo ser super-homem, super-crente, super-herói, você está enganado. Mas eu vou dizer uma coisa baseada na fé, baseada nos apóstolos. Você que está aqui hoje, Deus te trouxe para dizer que ainda que esteja passando por luta e dificuldade, você não pode, se você tem Cristo, você não tem o direito de deixar se abater pelo desânimo. Não tem. Pastor, passando problema, eu não estou falando que é fácil, nem estou falando que você não deve considerar o problema, mas o desânimo não pode entrar, porque se o desânimo entrar no seu coração, acabou, se cabode, foi-se a glória. E nessa noite, Deus quer trazer algo sobre a sua vida, para você permanecer de pé, firme, para a glória dEle. Amém, queridos? Versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados. Não vou falar um irmão aqui, hoje eu estava com ele, não sei se ele pode falar no trabalho dele, né? De repente não pode, mas ele trabalha num banco aí, esse irmão falando para mim, sexta-feira, o pessoal começou a colocar no grupo lá, do trabalho dele, não grupo de trabalho, de colegas do trabalho, é diferente. E ele começou a colocar, todo mundo colocando, não sei lá mais, piada, põe essas coisas, porcariada, foi futebol, põe piadinha falando de sexta-feira, essas coisas de tomar cachaça, essas coisas todas. Aí, todo mundo colocou. E ele tinha acabado de ler um versículo da Bíblia, e ele pegou e postou o versículo da Bíblia naquele grupo. Olha, ele disse que o pessoal quase acabou com ele, tanto no WhatsApp quanto pessoalmente. Por que vocês são tão radical? Mas por que radical? Por que você tem que ficar falando de Deus aqui? Pensa que a gente vai para o inferno? Eu não falei nada disso. Eu trouxe uma palavra que eu achei que foi boa para mim, para poder animar vocês. Não, vocês crentes são radicais. Aí começa a falar, nós somos radicais. Pode falar de tudo, a gente aceita. Eu digo para um versículo da Bíblia. Ele falou, pastor, não falei nada da pessoa, não falei que ninguém é para o inferno, não falei que eu sou melhor que ninguém. Só pus um versículo que eu acho que poderia ser bom para eles. Ficaram com raiva. Muitas vezes nós somos perseguidos por causa do amor de Deus, queridos. Assim foi no Antigo Testamento, foi no Novo Testamento e nos dias atuais. Nós podemos ser perseguidos, mas deixa eu te falar uma coisa para você. Desamparado não. Desamparado não, querido. Você pode ser perseguido. Minha família me persegue, meus amigos me perseguem, as pessoas que abandonaram Deus me perseguem. Querido, pode até acontecer, mas você não está desamparado, porque o anjo do Senhor está ao teu redor. Eu falei para ele, meu irmão, não fica firme, sabe por quê? Quando tiver desgraça, ela já não quer que aconteça desgraça não, para ninguém. Para ninguém. Mas quando acontecer desgraça, sabe de quem vão lembrar? Daquele chato que tem um versículo da palavra de Deus. Quando tiver um demônio atacando a família dele, o filho drogado, vão lembrar de quem? Daquele chato, que ele falou que é um chato. Sabe por quê? Porque sabe, eles ficam olhando para você porque ficam com raiva. Porque você sabe que você é feliz, você não precisa de cachaça, você não precisa de pecado, mas o amor de Deus te enche o seu coração. Então as pessoas ficam assim, querido, a gente é feliz, eles atacam a gente por a gente ser feliz. Por isso, queridos, que tem muita gente torcendo contra a prosperidade do Brasil, mas o Brasil já está saindo e vai sair em nome de Jesus. A glória de Deus já está brilhando na nossa nação, queridos. Deus está operando no Brasil, e eu estou falando muito acima de presidente da República, de ministério, querido. Estou falando muito acima disso. Eu estou falando de ministro de Deus. Deus está operando no Brasil. Abriram agora um evento, vai ter em São Paulo, queridos, para o meio evangélico. Em 7 minutos encheram um Pacaembu, Foi Pacaembu? Hã? Morumbi. Quantos minutos? 7 minutos, né? Não, 7 minutos. O pastor Gustavo falou aqui, né? 2 horas. Em 2 horas, encheram 80 mil inscrições no Pacaembu.
o diretor lá falou assim, nunca, nem U2, nem U3, U4, nenhuma banda conseguiu fazer isso. Aí eles abriram o estado do Palmeiras, também encheu não sei em quantas horas. E agora vai ser um evento simultâneo, vão abrir o estádio de Brasília. Queridos, não cabe estádio para acolher o povo de Deus mais. O Brasil está sendo conhecido lá fora, queridos, lá fora. Glória a Deus. E o que eu acho mais lindo é que as grandes emissoras, aquelas que dominavam o país, bate, ridiculariza, e a igreja cresce, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, e não vai prevalecer. A nossa nação vai levantar, já está levantando como a igreja forte do Senhor, e junto Deus vai sarar a economia, vai sarar o povo, e o povo de Deus está em todos os lugares operando de maneira tremenda e poderosa. Aqui em Águas Claras, um garoto, como um dia começou uma reunião lá na meio da praça lá, não é igreja nenhuma, os meninos começaram lá, agora toda 1.200, 1.200, 2.000 jovens começam a orar lá na praça, sabe, está acontecendo em muitos lugares do Brasil, Deus está operando grandes coisas, queridos, e Deus está transformando o mundo e o Brasil, por isso nós precisamos nos alegrar hoje, porque nós fomos perseguidos, mas não fomos desamparados, sabe, essa é a verdade do Senhor, abatidos, podemos estar até abatidos com uma péssima notícia, alguma coisa, mas nunca destruído. Porque quem está destruindo levanta mais. O abatido fica abatido, mas ele levanta novamente. Por isso Deus quer de pé você. Diga glória a Deus. E Jeremias 32:14 diz assim. Eu vou ler lá porque a minha versão está um pouquinho diferente aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma essas escrituras... Está referindo a palavra de Deus. Quem for com a gente em Israel ano que vem, nós vamos lá no Mar Morto, vai ver coisa linda, como é que eles guardavam a escritura, como é que foi achada na região do Mar Morto, lá, muito legal, nós vamos lá no lugar. Toma as escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e colocas num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Então veja bem, a promessa de Deus. Paulo, como eu falei, escreve aos Coríntios, escreve aos Romanos, tudo falando sobre a importância de nós sermos esse vaso de barro, um vaso de barro para ser útil. Queridos, naquela época, o vaso de barro, não importa o tamanho dele, se era pequeno ou grande, você deve ter visto filme de pirata, aquelas coisas, pirata nem tanto, que eles põem as caixas de um pouco mais adiantado, mas você vai ver os manuscritos que foram achados, tudo você vai ver foi colocado em vasos de barro. Era o recipiente que eles podiam dominar, que tinham com mais facilidade. Então, um vaso de barro, naquela época, ele não tinha valor por ele em si, mas pelo que continha. Se aquele vaso tinha, por exemplo, joias de ouro, exemplo, então aquele vaso era muito valoroso. Não pela casca, pelo barro, mas pelo que ele guardava. Então, naquela época, guardava-se água em vaso de barro, guardava comida em vaso de barro, guardava objetos. Essas caixas que vocês têm em casa... Mulheres, principalmente, são especialistas em guardar caixas. Né? É que tanto de caixa, se vocês fossem naquela época, não existiriam essas caixas. Existiam muitos vasos. E as pessoas, os vasos, eles tinham o poder, a utilidade que nós temos nas nossas caixas. Enfim, ele tinha muita utilidade. Por isso que o Senhor fala que, o apóstolo Paulo fala e outros, que nós somos como esse vaso de barro. E nós não ficamos pregando sobre o vaso, mas o conteúdo do vaso. Amém, queridos? Porém, o vaso é importante? Ora, é importante para guardar. Ele não é tão valioso quanto o conteúdo, mas ele é importante para guardar. E Deus nos forma dessa forma como vaso precioso. Então, qual é o valor de um vaso? A gente precisa, vamos colocar algumas coisas que eu acho importante. O valor de um vaso, ele é determinado por aquilo que tinha dentro dele. Que volta a falar, vaso de barro é de barro. Barro nunca na história teve valor. Nunca, em nenhum momento da história que eu saiba, o vaso ter tido valor. Então, o vaso de barro sempre foi barro. Então, ou seja, a pintura, pastor, mas a pintura dele e tal, o modelo dele, se era um pouquinho mais larga, mais fina, nada disso dava valor ao barro, ao vaso, mas o que ele continha. Como é que esse vaso era feito? Aqui, eu quero fazer uma pequena interrupção e mostrar para vocês um vídeo, vou gastar um minuto e meio aqui mais ou menos, mostrar um vídeo. Eu fiquei hoje à tarde buscando na internet para ver alguma coisa que vocês pudessem ilustrar. Talvez alguns até já, claro, deve ter indústria moderna que faz barro, mas eu achei esse vídeo aqui, e esse vídeo mostra exatamente como se fazia
manualmente um vaso, né? Um vaso de barro. E aí eu queria que vocês assistissem, e aí eu comento um pouquinho mais. Pode colocar o vídeo, por favor. O vaso, o barro bruto, né, Tom René? Muitos dessa parede que fica rodando, o cara rodava no pé, uma cordinha, né? Olha que coisa interessante. Uma mão dentro, outra fora. Para dar o formato. A mão dentro das nossas vidas é o Espírito Santo, trabalha no nosso interior. E a mão externa é o próprio homem mesmo. Os nossos relacionamentos com as pessoas chatas, as boazinhas, os crentes, os endemoniados. Tudo isso aí vai moldando a gente. É verdade. Um vaso é formado com duas mãos, uma dentro e outra fora. Pode reparar lá. Agora no nosso interior só Deus pode mexer, né? Olha como vai dando forma. É um monte de barro amassado, né? Precisa estar bem amassado antes. Olha. Bom, talvez alguém nunca tenha visto um vaso sendo feito. É interessante, ele vai mostrando depois como é que tira, coloca lá, e ele vai tirar dali, né? Vai colocar no lugar, depois é levado ao forno, né? Para ser aquecido e tudo mais. Então, por que eu coloquei isso aqui para vocês entenderem um pouquinho onde nós queremos falar? Por que o apóstolo Paulo escreveu tanto? A palavra de Deus nos fala que nós somos como esse barro, né? Como eu já falei, primeira coisa, para se fazer um barro, precisa de uma mão interior e de uma mão exterior. Mas eu queria colocar algumas coisas importantes que eu acho interessantes sobre o vaso. Primeira coisa, que o vaso, antes desse momento aqui, o cara joga o barro lá, ele amassa e eleva o barro, ele é bem amassado. Quanto mais amassado, mais liga ele vai dar, ele precisa estar bem amassado. Então, primeira coisa, Deus quer nos usar nesses dias, e eu creio que nós estamos chegando num momento importante da vida da nossa igreja. Nós temos um projeto, irmãos, Deus está falando no meu coração, borbulhando coisas novas, e a gente vai trazer coisas novas, em nome de Jesus, coisas que vão edificar, vão trazer crescimento. Se der tempo, eu até falo hoje um pouquinho, se não falo outro dia, não tem importância. Mas a primeira coisa que Deus começa a trabalhar na vida da igreja, nas nossas vidas, é quando nós somos amassados. E amassar não é fácil, querido, ser amassado. Quantas pessoas estão aqui hoje, sabe, ele bateu a cara, ele achou que podia sozinho. Tem pessoas que o casamento só foi restaurado depois de amassar bastante. Tem gente que só creu em Jesus depois de ser amassado, arrebentado. Aquela velha frase que todo mundo fala, né? Ah, se não vem por amor, vem pela dor, né? É mais ou menos isso que acontece. Quantos de nós fomos amassados? Tem gente que não foi, glória a Deus. Mas tem gente que só depois de amassar, só aprende pela dor. Então, a primeira coisa, para fazer um vaso, como nós vimos ali, o cara já tinha amassado e só jogou em cima lá. Primeira coisa, Deus pega e vai amassar a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Jeremias 18:4 diz, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Segunda coisa, para terminar um vaso, vocês viram lá, ele precisa ser moldado. E ele moldado, quando você está nas mãos de Deus, Deus vai te moldar para áreas que Ele quer te usar. Tem pessoas, queridos, que passaram por sofrimento, e lamento profundamente, eu não faço nenhuma piada, não tratamos com menosprezo qualquer dor. Mas, por exemplo,
tem pessoas que foram abandonadas pelos pais. Quem sabe Deus quer te usar, você tem uma forma que eu não tenho. Eu não fui abandonado pelos pais. Mas tem gente que chega na igreja abandonada e que precisa do cuidado de alguém que foi restaurado e que pode ajudá-la. Outras pessoas, desculpa, que é muito triste. Não vou dizer que Deus permitiu isso acontecer, não. Mas logo que, de alguma forma, o diabo aprontou com você, pessoas foram estupradas. É muito triste, queridos. Mas sabe, existem pessoas que foram moldadas no ramo dos negócios. Tem gente que foi moldada no casamento. Olha, eu tenho cursos de casais aí, que eu já livros tremendos, profundamente edificadores, que casais que estavam com a vida destruída, encontraram a restauração, escreveram como eles encontraram o caminho daquela restauração. O nosso vaso, queridos, ele é amassado e depois moldado. E a forma de um, dificilmente, se for a mão, dificilmente vai ser igual a outra. Máquina faz tudo igual, mas a mão é muito difícil. Pode até conseguir parecer, mas a minha forma não é igual à sua. Não quer dizer que a sua seja melhor ou a minha. Mas Deus faz vasos diferentes. E a forma que você tem, do jeito que você é o jeito que Deus quer te usar. Amém, queridos? Essa é a forma que Deus quer te usar. Então, lembre-se disso. Os vasos precisam ser moldados. Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós obras das Tuas mãos. Ou seja, o barro, ele é moldado segundo a vontade de Deus. Nós passamos por lutas, por dificuldades. Eu tenho certeza absoluta que Deus me levou a viver dias difíceis no seminário. Bom, eu tenho a oportunidade de falar um negócio aqui. Pode ser que seja visitante, mas vai ser bom para você também. Irmãos, em janeiro de 1980, vou tentar resumir bem rapidinho. Depois eu conto com mais calma. Em janeiro de 1980 eu fui para o seminário em Belo Horizonte. No seminário em Belo Horizonte, eu fui morar interno com mais 44 colegas. Aqueles 44 colegas eram vindo da Paraíba, do interior do Ceará, da Bahia e até de Anápolis. Todos os lugares tinha. E aquelas pessoas foram lá morar comigo. Então, tinha gente lá, que esse cara que tinha assim, aquele costume bem sertão mesmo. Eu me lembro de um colega, ele só comia feijão com farinha. Ele punha um prato desse tamanho de feijão e metade de um vidro de farinha. Eu ficava olhando aqui e ficava assustado. Né? Então, era a cultura dele, de onde que ele veio, sei lá, de repente não tinha outra coisa para comer, enfim, não importa. A gente estava ali para ser treinados, para ser pastores. E tinha outros, enfim, os costumes mais variados possível. Aí, o que acontece, queridos? Eu fiquei 1 ano lá. E naquele 1 ano, irmãos, eu hospedei em casas, lá naquelas periferias de Belo Horizonte, que é a cidade do interior. Diante de Deus, eu não falo isso reclamando. Vocês nunca viram reclamar disso. Nem minha esposa, ninguém nunca viu reclamar. Eu hospedei em casas que eram tipo cortiço, que eu ficava num quarto lá com mais pessoas, cheirava cheiro de chiqueiro. Parecia que criava porco lá embaixo, tão sujo, irmãos. E eu hospedei naqueles lugares. Andei em lugares lá que, sem dinheiro, sem nada, enfim. Foi um momento importante para a minha vida. Naquele tempo, eu creio que Deus estava me moldando, dando uma forma naquele barro. Foi bom? Foi. Foi agradável? Não. Bom foi, agradável não. E ali eu fiquei naquele tempo lá, tudo e vim embora. E agora passou-se 40 anos, né, 39 anos para ser exatamente. A gente encontrou alguns colegas, eu vou mostrar contar onde nós queremos chegar com a igreja. E aí, irmãos, por favor, me entendam. Se você quiser me interpretar errado, você vai interpretar errado, você vai falar besteira a meu respeito. Mas já falaram, vai ser uma a mais. Mas pelo menos entenda o que eu quero dizer. Pelos caminhos que eu andei, eu nunca tive nada, ninguém abriu porta para mim, eu já falei aqui nessa igreja, nós começamos, ninguém nunca doou um microfone para essa igreja. Ninguém, estou falando do povo da igreja assim, estou falando de fora, nunca ninguém deu um teclado, nunca ninguém deu nada, absolutamente nada, para que a gente pudesse crescer. E chegamos aqui. E eu fui encontrar aqueles meus colegas, muitos deles, a maioria, 90%, nós encontramos em Ilhéus. O pastor de Ilhéus conseguiu uma pousada bem baratinha, bem simplesinha, que cada um pagava R$100 o casal para ter almoço, café e janta. E mesmo assim, alguns não puderam ir. Alguns de igreja com 30 pessoas lá no interior do sertão, outros tiveram derrame cerebral, outros filhos suicidaram, outros acabaram, olha, uns com derrame, andando com dificuldade. E eu vi aqueles todos os colegas, e eu me vi tão bem,
eu me vi bem em relação a eles, financeiramente, familiarmente. Minhas filhas nunca suicidaram, a Laís quase suicidou uma vez que ela pôs a camisa do Flamengo. Mais nada que isso, irmão. Mas, minha família, vocês conhecem, mas eu não preciso ficar falando sobre isso. E aí, queridos, eu lembro aqueles rapazes lá, a igreja, qualquer lugar que você chega em Brasília, nossa igreja tem nome, eu tenho um nome, assim, um testemunho que eu quero dizer, o nome que eu quero dizer, testemunho. Estou aqui, prego o evangelho desde 1976, nunca dei prejuízo a ninguém, enfim. E eu vi aqueles pastores lá, eu paguei para alguns que não tinham condições de pagar R$100. E aí, irmãos, eu fiquei pensando, meu Deus, Deus me levou para aquele lugar, eu estudei, morei com aquelas pessoas, morávamos no mesmo quarto, no mesmo lugar, já lavava roupa, lavava a cozinha, fazíamos tudo, não foi à toa. E se eu estou num patamar, por favor, queridos, esse patamar é nesse aspecto que eu falei, tá? Não estou dizendo que Deus me ama mais do que Ele, não existe nada disso. Não estou dizendo que eu sou mais abençoado, não, nada. Não estou dizendo que eu sou mais crente que Ele, nada disso, pelo amor de Deus, não falei nada disso. Eu estou falando, economicamente, familiarmente, parece que eu estava num nível maior que eles, só isso, ok? Entenderam aí? Senão vocês vão falar BC depois, o pastor está falando que é melhor que os outros. E aí, eu já falei muitas vezes aqui na igreja, que quando nós chegamos num nível, se você é abençoado, eu não consigo entender que Deus vai abençoar alguém só por você ser abençoado. Eu não consigo. Eu não vejo isso na palavra. Você vai ser abençoado para poder abençoar a outros. Amém, queridos? É assim que Deus faz. E lá naquele encontro, fiquei muita dó das pessoas, assim, compaixão, e deixo claro, todos muito crentes, amam o Senhor, sabe? A gente orava, a gente cantava, chorava na presença de Deus. Tremendo, homem de Deus. Só que, sei lá, alguns por decisões erradas, enfim, não importa aqui, não tem todas as respostas também. Eles estavam passando dificuldade. E naquela hora, em nome da nossa igreja, o Núcleo da Fé, eu falei para eles, lá tinha pastor metodista, pastor Assembleia de Deus, pastor batista, pastor congregacional, várias denominações. A gente não estava lá porque a denominação, estava porque fomos amigos, só isso. E eu disse para eles, olha, o ano que vem, 2020, em Brasília, se vocês quiserem para lá, a nossa igreja, nós iremos dar toda a hospedagem gratuitamente para vocês, vamos dar alimentação para vocês, vamos pagar 11 de turismo, nós vamos rodar em Brasília, vocês vão conhecer todo mundo, inclusive o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro eu falei não, é brincadeira. Eu não tenho nem eu nunca cheguei perto dele. Mas eu falei essas coisas para ele. Irmãos, nosso encontro lá tínhamos 30 pastores. O encontro vai ser em maio de 2020. Já tem 58 inscritos. E eles estão super felizes. E só falam nisso e babá. Nós marcamos para maio. E aí onde eu vou chegar com vocês? Agora, irmãos, eu fiquei pensando, meu Deus, o Senhor me deu aquela forma, o Senhor me pôs junto aqueles homens. Sabe que eu não sou disso, eu não quero ser mais alto. Mas se o Senhor me colocou em condições melhores do que ele, não é só para me olhar para baixo e falar, vocês estão embaixo, coitadinho. Não. Mas Deus falou no meu coração, quando eles vierem aqui em Brasília, você vai pegar aqueles que quiserem e vai ajudá-los. A nossa igreja vai ser uma igreja apostólica, como até onde eu sei, igreja nenhuma é. Nós vamos ajudar aquelas igrejinhas pequenas, não importa o nome, se é assembleia, se é batista, querem ajuda, vamos. Não queremos nada de volta, não queremos que coloque o nome da nossa igreja, não queremos que coloque nem obrigado a gente, nada disso. Muitos deles, queridos, não conseguem ter uma ideia melhor de como apresentar o evangelho. E essa igreja chega em igrejas importantes, famosas, chega num lugar desse, irmãos, como eu já sei que acontece muito, está acontecendo muito. Exemplo, querido, pastor Márcio Valadão, um cara de Deus, a igreja da Lagoinha é aberta, nada contra a igreja da Lagoinha, mas a igreja da Lagoinha tem muito nome. Chega numa cidadezinha que é no interior, em uma semana a igreja da Lagoinha tem 1000 pessoas, as outras igrejas que tem 30, 40, fecham as portas. Porque é uma igreja que tem nome, uma igreja que tem uma apresentação fantástica, uma igreja maravilhosa. Estou citando exemplo, a Lagoinha pode ser muitas. Muitas igrejas vão com televisão, e aqueles pastores não sabem o que fazer, estão orando, buscando o Senhor, e muitas vezes com dificuldade. E eu falei, Deus, a nossa igreja vai ser uma igreja apostólica. Nós vamos levantar gente aqui nesse nosso meio.
eu vou viajar e quero gente para viajar comigo. E nós vamos levantar, vamos para uma pasta, vamos entrar em cada igreja, sentar com cada pastor. Eu quero saber como é que está a sua família, eu quero saber como é que está seu casamento, eu quero saber como é que está fazendo na igreja. E a sua igreja vai crescer. O diabo não vai acabar com a igreja. O desafio não é abrir novas igrejas, o desafio é levantar aquelas igrejas que estão fracas, quase morrendo, porque Deus quer que a igreja dele prevaleça em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Quando eu penso nessas coisas, para que eu fui para aquele lugar lá? Foi para ser moldado. Eu quero que você pense também, para que você passou aquela situação? Para ser moldado. Você passou luta, sentiu abandonado, como o apóstolo Paulo, nós lemos lá. Foi para ser moldado, a sua forma, ela é preciosa, e você é vaso nas mãos de Deus. O vaso precisa ser forjado. Forjado quer dizer fundido. Uma lança, ela era forjada, era fundida para tomar forma, para ter ponta. E o vaso, ele precisa ser fundido, ele vai ao fogo para ser mais forte. Depois de ser amassado, moldado, agora ele precisa ter resistência ao fogo, à água. O barro derrete na água, mas depois de ser forjado, pode pôr água dentro, você bebe água. Algumas famílias ainda conservam aquelas botijas de barro, a gente bebe água na botija de barro, ela não derrete mais, porque foi forjada. Deus te quer você é um homem ou mulher forjada. O fogo vai vir sobre a sua vida, as provações vêm sobre a sua vida, mas não para te matar, para fazer você mais forte ainda. Todo homem que sai de uma luta, de uma guerra, quer dizer, não sai da mesma maneira, ele sai forjado, ele está experimentado. Nós não podemos viver de uma bolha. Sabemos que até a psicologia mostra isso, que pais que protegem excessivamente seus filhos estão criando um problema na vida daquele menino, daquela menina. A luta faz parte, a guerra faz parte. O sol, muitas vezes, sabe, caleja um pouco a gente, as mãos de você pegar no enxada, caleja sua mão fica protegida. Se você passou luta, aliás, todos passaram, talvez lutas diferentes, lembre-se, Deus está forjando você para esse novo tempo. E eu tenho um sentimento no meu coração, irmãos. Um pastor no Egito ficou pregando e ganhou um terrorista para Cristo. Acho que a pastora Ana contou no ano passado. Em questão de um mês, 3.000 novas pessoas chegaram na igreja. Eu vi um outro pastor contando. Tinha 600 pessoas na igreja dele. Quando aconteceu um avivamento lá, em um mês foi para 6.000. Como é que vão cuidar de 6.000 pessoas? Você, prepare-se, porque Deus vai fazer um avivamento nessa nação. E Deus quer procurar vasos. Você não vai pregar sobre o vaso, querido. Você é o vaso. O mais importante é o que contém no vaso. Já expliquei sobre isso. O vaso era valioso não pelo material dele feito, mas o que continha nele. Qual a durabilidade de um vaso? Claro, depende do jeito que ele é guardado, dura mais ou menos, mas ele é findável. Ele acaba. Ele é de barro. Um metal, depende do metal, ele vai desgastando, o vaso muito mais. Agora, quando a gente vai envelhecendo, queridos, pode ver que a nossa pele fica mais enrugada. A pele da gente vai ficando envelhecida. E um vaso envelhecido, ele às vezes dá rachaduras. E quando dá rachadura, a gente às vezes começa a perder. Agora eu vou falar uma opinião minha. Para mim, todos nós somos vasos rachados. Você não precisa acreditar no que eu estou falando não, mas é o que eu penso. Todos nós somos vasos rachados. E o vaso rachado você precisa estar enchendo sempre. Ele enche, mas um rachadurinho vai vazando um pouquinho. Ou seja, nós precisamos abastecer de Deus todos os dias. Senão vai esvaziar. É por isso que é rachado. Vai esvaziar. Se você não encher de Deus todo dia, vai acabar o seu óleo. Vai acabar o seu combustível. Por isso nós precisamos enchermos todo dia para a gente não nos perdermos em desânimo. Agora, a gente precisa tomar cuidado. Como a gente vai guardar esse vaso? Nós precisamos tomar cuidado. Entender que o valor está dentro de nós. Igreja, eu queria que você entendesse. Eu tenho um irmão aqui na igreja, o Nilo, ele falou: Ibe, eu coloquei um propósito, todos os dias da minha vida eu quero ser útil para Deus, para uma pessoa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão sabendo todo dia aí, cada dia mais as televisões,
os psicólogos baratos, tem psicólogo que é crente, abençoado, estou falando esse psicólogo barato que fala idiotice aí, e essas coisas estão caindo no descrédito, o povo está deixando de acreditar. Sabe por que o povo está deixando de acreditar? Porque beberam daquela água e não saciaram sua sede. A sede que pode saciar o mundo está dentro desse vaso. Desse vaso. Coloca a mão no ombro da pessoa e fala assim, está dentro de você. O Espírito Santo, queridos, olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas não têm resposta para a droga, nós temos através de Jesus. As pessoas não têm resposta para o homem. Como uma pessoa falou para mim, nenhuma pessoa no mundo é boa, nenhuma pessoa no mundo presta. Eu falei, você estava falando isso baseado na sua experiência. Queridos, nós temos a resposta para casamentos sólidos. Nós temos a resposta para as pessoas angustiadas. Nós temos resposta para as pessoas que estão oprimidas pelo diabo. Nós temos resposta para a educação sadia. Nós temos resposta para a salvação eterna. Nós temos resposta para as pessoas lidarem com medo da morte. Nós temos a resposta, nós somos a resposta. Eu sou o vaso, mas não é o vaso que tem a resposta, é o que contém dentro do vaso. É o Espírito que está sobre a minha vida. É esse Espírito que convence, esse Espírito que traz vida, esse Espírito que alimenta, esse Espírito que sacia a sede das pessoas. Igreja do Senhor, estamos chegando num tempo onde os vasos precisam estar cheios, cheios ao ponto de transbordar, porque as pessoas estão vindo e vão vir muito mais. Eu quero uma resposta, eu não aguento mais essa vida. E nós temos a resposta para o suicídio, temos a resposta para as enfermidades. Temos o melhor remédio. O barro vai se acabando, queridos. O barro vai se acabando. Mas o que está dentro dele cresce. Irmãos, segundo aquele texto de Paulo, existe uma luz dentro do vaso. Imagina um vaso de barro com a luz acesa dentro dele. Quanto mais rachado, mais a luz vai brilhar. Imagine se esse vaso quebra, aí que a luz brilha mesmo. Nós somos vasos, estamos sendo desgastados, queridos. Mas eu quero, queridos, com a minha vida, eu espero que cada um de vocês possam falar a mesma coisa. Que o dia que o seu vaso desgastar, se chegar esse dia, ou ele se quebrar, que a luz que estava nele possa brilhar mais ainda. Nunca me esqueço, a Alice lembra, eu acho que eu nem era casado com ela, o Luiz Cláudio, aquele amigo. Você já era casado? Já? Quanto tempo a gente tem de casado, meu amor? Eu conheci um rapaz, ele era funcionário do Banco Central, e meu irmão um dia falou assim, olha, tem um colega no banco lá que está com câncer, jovem, 20 e poucos anos de idade, parece. 30 anos no máximo, sei lá, não lembro a idade dele. E eu fui lá no hospital visitar, me apresentei a ele, falei do amor de Deus com ele. E oramos, e ele ficou tão encantado com aquela palavra. Aí ele mandou o meu irmão, naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, pediu para o meu irmão, pediu que eu voltasse ao hospital. E ele estava tão radiante, tão feliz, porque ele tinha encontrado Jesus como Senhor Salvador. E ele falou para mim, olha, agora eu compro Bíblias, ele era funcionário do Banco Central. Eu vou te falar uma coisa, eu não era pastor ainda. Ele falou assim, Wilbert, eu vou te contar uma coisa. Sabia que eu era karateca, jogava um time de futebol do Banco Central. Hoje eu não posso fazer mais isso, eu estou com câncer. Mas eu vou falar uma coisa para você, é loucura, eu não consigo entender isso. Parece que eu estou muito mais feliz hoje. Eu estou muito mais feliz. E esse dia chegou um grupo aqui de uma igreja X, não importa. E ele pegou e falou assim, aí eu estou com tanta fome das coisas de Deus. Eu falei assim, cara, vocês não vão falar de Deus para mim não? Não, a gente não é igual desses grupos radicais, tem por aí não. Nós vamos só dar um apoio de amigo. Ele falou, por favor, falem de Deus para mim. Eu quero ouvir. E ele me contou isso. Estive com ele umas 3 ou 4 vezes. Aí um dia me ligaram a esposa dele que tinha falecido. Como muitas pessoas que eu já acompanhei já morreram, eu me arraso, me acabo. Já teve vezes que eu saí do hospital, fui visitar uma pessoa, e chega lá, o cara falou assim, olha, acabou de morrer.
Ali sabe disso. Eu desci para o estacionamento, entrei no meu carro e chorei. Muitas vezes. E aquele rapaz, eu fiquei arrasado. A esposa dele falou assim, não, mas deixa eu te falar uma coisa. Ele falou assim para mim, olha, eu quero que você me prometa uma coisa. Se eu morrer, eu quero que todo mundo conheça essa palavra que eu conheci agora. Aí ela me chamou para lá no túmulo dele, eu fui. Aliás, eu fui no enterro e depois eu voltei. Ele mandou fazer uma Bíblia, pedido dele em vida, claro. E naquela Bíblia, está lá no túmulo dele. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele morreu, mas o túmulo dela, as pessoas passam até hoje. O Luiz Cláudio continua falando através da palavra do Senhor. Irmãos, eu assisti um vídeo esses dias, e não tenho vergonha, eu não sou pastor. Quem é bom, quem é benção, é benção, não tem negócio não. Vou falar o cara que eu fiquei admirando aquele homem, Padre Léo. Pastor não é pastor não, é padre, irmãos. Padre Léo. Eu fiquei encantado com aquele padre, chorei. Não sei se algum padre já chorou enquanto que eu prego, mas eu chorei enquanto que o padre pregava. Depois vocês podem ver no YouTube, está lá, última pregação do Padre Léo. Ele é do Canção Nova, esse povo aí e tal. Dizem que ele foi o mentor do Fábio de Mello, esses outros padres aí. O Padre Léo, jovem me parece com 45 anos de idade, teve um câncer. E ele ficou lutando com câncer. E aí chegou esse evento que ele queria ir, ele era o preletor, e ele foi, com muita debilitação, ele prega sentado, porque ele não conseguia ficar em pé. Já está bem debilitado, o câncer. Foi a última pregação dele. Olha o tema, pensai nas coisas do alto. E ele falando assim naquela mensagem, falou assim, olha, eu tenho dó das pessoas que ligam para dinheiro. Eu tenho dó das pessoas que se agarram a essa vida, que mesmo agarrando vão perder ela um dia. Eu tenho dó dessas pessoas que não pensam nas coisas do alto. Eu tenho dó. Eu peço a Deus misericórdia sobre a vida deles. Que eu vou contar uma coisa para vocês, ele falando. O câncer me tirou muitas coisas. Eu estou cego de um olho, ele tirou minha visão. A outra tem 40%. Eu estou pregando sentado porque eu não posso andar mais. O câncer tirou minha audição, foi falando, tirou tudo isso. Mas tem uma coisa que o câncer não conseguiu tirar de mim. A minha fé. Ela está vibrando cada vez mais. Irmãos, eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus. O vaso está dissolvendo. O vaso está sendo arrebentado. Mas a luz está brilhando que está dentro dele. Queridos, que coisa fantástica. E nós nos apegamos tanto a essa vida, meu querido. O que Deus está falando para você é que você é vaso, é precioso demais vaso. Mas o vaso uma hora quebra, uma hora desgasta. Mas a mensagem sua, ela é eterna. Ela continua. Por isso, meus queridos e queridas, a Bíblia também fala de vaso de honra. É aquele vaso que faz tudo para agradar a Deus. E o vaso de desonra é aquele que só envergonha o Evangelho. Nossa igreja, todos nós precisamos ser vasos de honra. A vida nós precisamos encontrar um propósito de viver. E o propósito de viver é ser um vaso. Aonde eu for, esse vaso, quem quiser vai beber dele. Quem quiser vai se alimentar dele. Porque o vaso vai quebrar. A importância da minha pregação não é esse vaso. A pregação é o que está dentro desse vaso. É isso que faz a diferença. E se nessa noite você veio para ver pessoas, que seja o pastor, que seja o louvor, você está vendo apenas vasos. Você precisa ver o que tem dentro desse vaso. Você precisa ver o que tem dentro desse vaso. É o que aquela mulher samaritana, que tinha 5 homens, uma mulher perdida, que não conseguia saciar a seu corpo, a sua alma, e ela chega levando um vaso, ela encontra Jesus e fala, olha, a água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Aquela mulher foi transformada, se transformou numa missionária, tremendamente usada por Deus.
Meu querido, minha querida, deixa Deus quebrar esse vaso aí que muitas vezes está ruim. Quebra. Faz um novo para a glória dele. Entenda, você precisa ser esse vaso que vai ser viver de fé em fé, de glória em glória. Tem uma música antiga que diz assim: eu quero ser, você deve conhecer, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso. Conhece? Essa não deve ter essa letra não pedi, mas vê se você consegue na internet. Ou tem, sei lá. Vamos cantar essa música? Eu não sei a letra não, mas a gente canta só um pedaço. A parte do vaso eu sei. Amém, vamos lá. Me ajuda aqui. Senhor amado, como um vaso em tuas mãos. Vamos ficar de pé? Como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida. Quebra minha vida e faz-me de novo. E faz-me de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser mais uma vez. Eu quero ser um vaso novo. Um vaso novo. Pai querido, olha para o teu povo, para a tua igreja nessa noite. Traga a vida do teu Santo Espírito sobre a vida dos teus filhos. Deus, que aqueles que estão se sentindo desamparados, ó Deus, eu possa convencê-los que o Senhor está com eles. Pai, aqueles que sentem Deus perseguidos, sabendo que o Senhor vai estender suas mãos para cuidar deles. Pai, em nome de Jesus, queremos que esse tempo seja um tempo novo. Ajuda-nos a ajudar. Deus, queremos ser um povo de um foco só. E o nosso foco, Senhor, é o Senhor, é fazer a tua vontade. Espírito do Senhor, manifeste a glória e o poder do Senhor sobre a vida de seus filhos e filhas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Decretamos agora toda a falência de toda maldição sobre a vida dos seus filhos. Pedimos que a tua bondade, a tua graça venha ser estendida aos seus filhos em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. E todos dizem amém. Termino com essa frase. Jesus não veio para melhorar sua vida. Repita a primeira frase, a parte da frase. Jesus não veio para melhorar sua vida. Repitam, por favor. Jesus não veio para melhorar sua vida. Ele veio para transformá-la. Vamos falar tudo junto? Jesus não veio para melhorar sua vida. Ele veio para transformá-la. Que Deus abençoe vocês.